Bom dia, gente. Então, sou o Leandro, né? E optei por colocar um cenário qualquer aí, que apareça o jardim, pássaro, do que uma cara de sono velha feia. Então, é o seguinte, pergunta o que é artes. E eu vou tentar responder ela da forma da experiência que eu tive no componente, porque eu não conseguiria falar é, 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 conceitualmente o que viria a ser, e até acredito que essa resposta não exista, né? Então, assim, é, durante o componente, e confesso que eu caí lá de certa forma um pouco de paraquedas, sem saber muito o que fazer, assim, nessa proposta bem da universidade mesmo, né? Perdido completamente e tal. E, e resistente, até bem resistente, esse lance do que eu imaginava que seria o componente, aquela coisa toda. E, enfim, eu sempre tive nesse componente, eu tentei realmente, assim, entender ao todo mesmo, pertencer e participar e tudo mais. E por mais que isso foi realmente acontecendo, desde o início a minha busca era de uma resposta, entendeu? Então, assim, em vários momentos passavam documentários, nós tivemos que fazer uma intervenção artística, é, tivemos também que enfim, ver obras e tudo, falar sobre essas obras, o que representava, todas aquelas do envelopamento mesmo que me deixou, acho que é envelopamento que fala, né? Que me deixou assim meio tipo, tentando entender tudo e tal. Eu sempre queria uma resposta, tipo, o professor falava bastante a respeito e no final, tá, mas tipo, a minha cabeça ficava assim, tá, mas é o quê, entendeu? E com isso eu fui descobrindo que arte não é isso, que arte não é a resposta. E ela também não é, como nós conversamos na última aula, que eu achei bem interessante, ela não é o caos. Eu entendo que ela é o processo. Essa ideia de abrir janelas daquilo que está, de certa forma, em uma calmaria, seja algo, coisas boas ou ruins, que não é o que está em questão agora. Então, assim, eu percebi que a arte, ela, na verdade, ela é muito mais ampla daquilo que eu tinha como imaginação, como eu imaginava, como eu pensava, de forma limitada. Ela tá, ela não necessariamente está em todos os locais, ela acontece, ela é um processo, entende? Então, o que eu achei legal foi daquilo, aquela explicação que eu realmente compartilho. Eu não sei nem se foi falar dessa forma, mas foi o que eu entendi, que em determinado momento do caos, todo o caos, toda ideia de agitação e tudo mais, em determinado período, seja lá o que for, ele vai, depois de um tempo, ele tende a acalmar. Então ele abriu diversas possibilidades diferentes, diversas janelas, como foi colocado, né? E tal. Então esse processo dessa abertura é a arte, mas não necessariamente o resultado final é arte. Então achei bem interessante essa explicação. Isso me ajudou bastante mesmo a pensar na arte de uma forma muito diferente, porque era muito fácil rotular, eu não tenho jeito para artes, eu não sou de artes, eu não vou conseguir. E quando na verdade cada pessoa dentro do seu próprio mundo, ela é um artista de fato. Existe em diversas coisas dessas pessoas na cabeça dela, do próprio mundo, que só ela entende e mesmo assim, enfim, me perdi um pouquinho aqui, né? Esquece aí, não sei nem se eu vou editar esse vídeo. Então, o componente ele me levou a refletir muito sobre o processo e não necessariamente, porque é muito cômodo para mim querer uma resposta, porque a partir do momento que eu tenho uma resposta, eu posso concordar ou não, mas concordando, por exemplo, ela bastaria, entende? E não necessariamente seria aquilo. Então, assim, essa ideia de processo é muito mais complexo e nos coloca, enfim, coloca o aluno em si, enfim, qualquer pessoa diante de algo inacabado. Então, essa ideia de sempre inacabado, de contínuo, e que você pertence, que você pode participar, e que você pode alterar, e que você, saca? Então, isso eu achei bem interessante mesmo da arte. E aí eu meio que fui entrando mais no componente, eu fui parando de pegar de procurar as respostas, entendeu? Eu fui vivendo o processo. Então, assim, todas as aulas eu percebia que boa parte da aula do início era para a gente lidar com outras coisas, de um preparativo para o que vinha a seguir. E aquilo para mim foi excepcional, desde as meditações, desde aquela ideia de criar os sons, como é que se diz, das histórias, das narrativas, das fotografias, e aí eu fui entendendo que não é a resposta, e não necessariamente o sentido que eu queira impor, é as coisas como elas vão acontecendo nesse processo. Estou sempre repetindo a palavra processo, que é o que eu peguei de mais significativo. E aproveitando, estou quase chegando a 5 minutos, achei que eu não consegui falar nem 2, não sei nem se eu estou respondendo tudo certinho, mas enfim, é o que eu percebi do componente, que eu tive do componente, e que assim me fez ver artes realmente, o componente da própria universidade, com outros olhos, entendeu? E por fim, que eu fiquei super interessado e tive a oportunidade de um outro componente, experiência do sensível, assistir o filme, o documentário A Janela da Alma,
que, poxa, para mim me preencheu demais com esse lance de visão, de entender esses contextos, porque é muito óbvio a gente projetar a imagem daquilo que a gente está diante da gente como algo real. E ali aquele documentário era para a gente pensar exatamente o oposto, o quanto ter acesso àquela imagem projetada através dos nossos olhos pode ser uma cegueira também, pode acabar não mostrando para a gente de fato o que está acontecendo. Então, assim, para mim foi bem interessante, saiu desse componente, não saiu não, né, dou uma continuidade desse componente com uma outra cabeça, assim, entendendo as coisas de outra forma, na verdade não entendendo também muitas coisas. Mas enfim, é isso, espero que eu... É minha experiência, é o que eu tive, achei o componente sensacional, acabou sendo... Foi engraçado que eu tive um super preconceito no início, e tenho, confesso mesmo, que eu tive, né? De fato, o que seria, o que a gente iria fazer e tal, e tudo mais. E assim, acabou sendo o componente da aula que eu mais esperava durante a semana. Então, assim, foi bem interessante. Porque no início eu pensava em, não vou continuar, porque eu não sei se eu vou fazer isso e tal. E para mim foi o melhor componente. Obviamente que eu ligo ele com outros componentes que, como experiência sensível, que deu uma junção muito boa. Mas para mim, assim, foi o componente que eu mais me descobri, assim, que mais venho me levantando questões assim que eu jamais imaginava, me fez avaliar diversas outras coisas. Então é isso, um abraço aí, espero que tenha atendido a proposta aí do vídeo. Falou, tchau, tchau, galera.